Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Estou aqui nesta manhã para poder trazer para os irmãos uma lembrança séria com relação à nossa vida cristã. Eu tenho percebido que muitos irmãos têm deixado de estar presente na igreja, têm deixado de estar presente na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira, nos cultos à noite. Ontem, por exemplo, nós não tivemos ninguém praticamente da igreja assistindo ao culto. Vou dizer assistindo porque, na verdade, é assistir ao culto pela internet. E isso preocupa, porque a mensagem que eu preguei ontem falou profundamente ao meu coração. Eu fiquei impactado com a mensagem. Deus falou profundamente ao meu coração e ao perceber que muitos irmãos estão distantes do Senhor, estão distantes da comunhão com a igreja, e isso tem preocupado. Tem preocupado no sentido de saber que a palavra está se cumprindo, né? E se nós não nos fortalecermos, se nós não buscarmos de todo o nosso coração ao Senhor, quando vier as lutas, irmãos, muitos não vão suportar. Ontem eu preguei em Mateus, capítulo 24, falando sobre a volta de Cristo e os sinais que precederiam a sua volta. E um dos sinais seria a falta de amor por se multiplicar a iniquidade. E o amor se esfriaria. E é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Não estou me referindo apenas à nossa igreja, mas isso tem acontecido também em nossa igreja, onde muitos irmãos não têm tido mais o prazer e a alegria de estar na igreja, onde muitos irmãos não têm tido o prazer de levar os seus filhos para a igreja, e os seus filhos estão crescendo sem ter essa intimidade com o Senhor, sem estar sendo preparado para a volta de Cristo. Meu querido, pense sobre isso. Pense sobre a necessidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Pense na necessidade de você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. E talvez você possa me responder: pastor, eu ensino em casa. Não é o suficiente. Nós precisamos instruir dentro dos princípios cristãos, dentro dos princípios da palavra de Deus, mas também precisamos ensinar os nossos filhos a amar estar na igreja, porque estar na igreja é importante. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos vários textos que falam sobre isso. Davi, certa vez, disse: eu prefiro estar um dia nos teus átrios do que 1000 longe dele. E ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jonas, quando foi engolido pelo grande peixe, ele disse o seguinte: será que eu tornarei a ver o teu templo? Então é importante o templo. Jesus, todas as vezes que parava em uma cidade para pregar o evangelho, ele ia ao templo. Então é importante ir ao templo. É importante estar na igreja. É importante estar em comunhão com a igreja. Não deixe de estar presente. Porque estar na igreja, o estar na igreja, para nós é importante porque nos faz crescer. Nós aprendemos, nós estudamos a palavra. Eu não sei quantos irmãos leram o editorial, né, do boletim desse mês. E ali eu coloco algumas situações, né, de horários semanais, né, ou de horário do horário do mês, e vou dividindo isso até chegar o dia, e ali eu percebo que nós não tiramos tanto tempo para o Senhor, entende? E se nós formos dizimar do nosso tempo diário, daria umas 2 horas,
E isso ninguém faz. Para não ser injusto, poucas pessoas fazem. Irmãos, nós precisamos entender que o fim está próximo. Nós precisamos entender que Cristo está voltando. Nós precisamos entender que os sinais já estão aí, né? Guerras, rumores de guerra. Essa guerra na Ucrânia está afetando todo mundo. E os rumores da Terceira Guerra Mundial está acontecendo. Esse rumor dessa guerra mundial ela não vai acontecer, porque se acontecer, o mundo acaba. E a Bíblia diz, não é assim que a Bíblia diz que vai acabar. Primeiro, haverá apostasia. Depois, o homem iníquo surgirá, que é o anticristo. E quando surgir essa questão da Terceira Guerra Mundial, aonde se pensarem em jogar ali as bombas, né? Que a quantidade de bomba que tem dá para destruir 5 planetas Terra, né? E isso não vai acontecer porque o anticristo surgirá e trará paz, né? E acertará toda a economia do mundo, que está tudo abalado. Então as pessoas vão olhar para ele como aquele que é o salvador da pátria. E a partir daí, a coisa vai piorar. E eu pergunto, você está preparado, meu irmão? Você está preparado, minha irmã? Seus filhos estão sendo preparados para isso? Por isso, eu digo a você, volte à comunhão com o Senhor na igreja. Não fique, infelizmente, nem pela internet muitos têm assistido ao culto. Eu tenho percebido isso, tanto quarta-feira quanto aos domingos. E eu digo para você, saia da sua casa, vá para a igreja, vá crescer, vá se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus, porque o fim está próximo. Deus te abençoe.